Oi pessoal, boa tarde. Eu sou Fabiana Gonçalves, professora de Biossegurança, e a nossa intenção hoje é tentar passar para vocês algumas medidas que devemos adotar de biossegurança dentro do centro cirúrgico. O que é a biossegurança? São regras estabelecidas com o foco da preservação da saúde do trabalhador, da coletividade e da integridade do paciente. No centro cirúrgico, a gente vai encontrar o mapa de risco. Esse mapa de risco, ele vai abordar os riscos inerentes de cada sala que existe dentro do complexo do centro cirúrgico. Por exemplo, a gente vai dividir essas salas por categoria de risco. Então, a gente sabe que a sala de cirurgia, por exemplo, é considerada como uma área crítica, porque ali nem todo mundo pode ficar circulando, né, devido ao risco de contaminação. Nos corredores do centro cirúrgico, a gente pode classificar, tá, os corredores, nós podemos classificar como uma área semicrítica e a área administrativa como não crítica. Então, a partir disso aí, a gente vai montar o mapa de risco. E esse mapa de risco, ele vai trazer para cada sala o risco daquele processo. Então, por exemplo, dentro da sala de cirurgia, eu vou ter todos os riscos que a gente encontra no mapa. Por exemplo, o risco físico, e aí a gente pode levar em consideração as radiações. Uma cirurgia de ortopedia, por exemplo, a gente vai precisar tirar o raio-x. E aí, os profissionais que estão ali dentro, eles vão sofrer esse risco, tá? Temos também o risco químico, como os gases, por exemplo, do processo de anestesia. Vamos ter o risco biológico, tá? O simples fato de abrir um paciente, né, de submetê-lo a um processo cirúrgico, um procedimento cirúrgico, vai expor o sangue, né? A gente vai ter abertura e manipulação de órgãos, né? Abertura de cavidade e manipulação de órgãos. Então, isso é um risco. E aí a gente classifica como um risco biológico. Assim como teremos o risco ergonômico, que o simples fato da postura do profissional, se ele está sentado numa cadeira inadequada, isso vai acarretar num risco, num dano para a vida dele. Assim como acidentes. O profissional dentro de uma sala de cirurgia, ele corre um risco, por exemplo, de escorregar. E aí ele vai ter o acidente do trabalho, né? Caracterizado como acidente do trabalho. Já na área administrativa, a gente não vai se deparar com todos os riscos que a gente encontra dentro de uma sala de cirurgia. Na área administrativa, que é uma área não crítica, a gente vai encontrar o ergonômico, o de acidente e também vamos encontrar o físico, tá? Esses a gente pode encontrar dentro desta sala, que é a sala administrativa. Dentro do bloco cirúrgico, a gente precisa adotar algumas medidas de precauções, tanto padrão quanto adicionais, tá? Em algumas situações. A padrão, independente de diagnóstico do paciente, a gente precisa se proteger. Já adicional, a gente só vai adotar se o paciente der entrada na unidade com alguma doença que precise de alguma medida adicional de precaução. O que seria a medida de precaução padrão, que todo e qualquer profissional ele precisa adotar? A primeira delas é a lavagem das mãos. Então, não tem como a gente prestar assistência em qualquer lugar, tá certo? Dentro de uma unidade hospitalar, independente de ser bloco cirúrgico ou não, sem a gente ficar atento à lavagem das mãos. Então, a gente precisa seguir o passo a passo. Então, vamos lavar palmo a palma, dorso, entre os dedos. Não podemos esquecer, né,
das unhas, o punho. No bloco, a gente ainda vai lavar o antebraço até o cotovelo, fazendo movimentos circulares. No momento que eu estiver ensinando a vocês a degermação das mãos, tá? Vocês vão poder observar como é esse passo a passo de degermação. Mas assim, é importante que vocês entendam que, como medida de precaução padrão, independente de diagnóstico, eu preciso sim, sempre higienizar as mãos. O segundo passo é a gente adotar a máscara cirúrgica. Essa máscara cirúrgica, ela tem que ser utilizada por todos os profissionais que estão prestando assistência. E aí, é importante que na hora que a gente for utilizá-la, a gente precisa fazer o bom uso deste equipamento. Por quê? Este clipe que está aqui, ele não está à toa. Ele está aqui porque ele precisa ser bem utilizado. Então, na hora que a gente vai colocar essa máscara no nosso rosto, ela precisa ficar adequada. Percebam que quando eu amarro a máscara aqui, se eu não ajustá-la, ela vai ficar com entrada de ar. Então, percebam que aqui já tem entrada de ar. Então, eu preciso ajustar. Então, esse clipe é justamente para que a gente possa deixar ela bem ajustada ao nosso rosto. Existem ainda alguns profissionais que querem utilizar a máscara cirúrgica e na hora que eles vão amarrar essa fita de baixo, eles querem cruzar e amarrar aqui em cima. Não façam isso. Porque na hora que vocês fazem isso, essa máscara geralmente ela dobra. Então aqui fica com entrada de ar. Isso não vai conferir barreira. Vocês precisam amarrar essa máscara aqui atrás, tá? No pescoço mesmo. Depois que vocês fizerem isso, vocês vão tentar ajustar ainda mais essa máscara. E por fim, vocês vão fazer o teste de vedação. O teste de vedação é quando você inspira e essa máscara ela entra. Se ela entrar, significa dizer que o teste de vedação está ok. Então você pode prestar assistência com segurança. Lembrando que ela só vai ter realmente validade, ela só vai ter realmente eficácia se vocês trocarem essa máscara a cada 2 horas. Certo? Outra coisa importante dentro do bloco cirúrgico é que vocês não esqueçam de utilizar o óculos ou o total face, tá? Por quê? Porque no procedimento cirúrgico, quando o médico ele abre a cavidade do paciente e quando ele começa a manipular o órgão, ele pode atingir a artéria. E se isso acontecer, vocês vão perceber que o sangue ele vai ser jogado, né? Ele vai começar a sair de uma forma muitas vezes descontrolada e pode acarretar em contaminação na mucosa ocular se vocês não tiverem fazendo bom uso deste equipamento. Então é importante que vocês adotem o óculos ou o total face, aquele que pega todo o rosto, toda a face, como medida de precaução padrão. Além disso, vocês precisam utilizar luva de procedimento e quando vocês forem prestar assistência diretamente ao procedimento cirúrgico, vocês vão utilizar estéreo. Assim como vocês vão utilizar também um avental, que dentro do bloco cirúrgico a gente chama de capote cirúrgico. Tá? E por cima desse capote ainda tem algumas unidades que adotam o avental de SMS, que ele é hidrorrepelente. O que seria hidrorrepelente? É porque ele não absorve a água. Quando a água bate, quando a secreção bate, ele vai repelir. Então ele não absorve. Então isso evita a contaminação. Então algumas unidades colocam esse capote hidrorrepelente por cima do capote cirúrgico e outras unidades adotam essa manta de SMS, esse capote hidrorrepelente, em cima apenas do jaleco. Mas é importante que vocês entendam que esses equipamentos de proteção existem e que algumas unidades adotam todos eles e algumas adotam apenas o capote impermeável, outra apenas o capote de algodão, né, que é o capote cirúrgico, enfim. Certo?
Outra coisa também muito importante para a medida de precaução dentro da sala de cirurgia é a caixinha de pérfuro cortante. A gente precisa adotar esta medida de não permitir que ultrapasse a linha tracejada. Eu vou estar mostrando para vocês logo, tá? Que linha é essa tracejada, para vocês evitarem a contaminação. Porque esse tipo de contaminação é o pior risco que existe, porque vai ser geralmente de fonte desconhecida. Se a gente chegar a se contaminar com um pérfuro ali dentro da caixa, a gente vai precisar adotar todas as medidas de um protocolo de acidente com fonte desconhecida. Significa dizer que dependendo da profundidade desse corte, deste acidente, né, dependendo do agravo desse acidente, vocês vão precisar, inclusive, tomar aquele coquetel que pacientes soro positivo tomam, tá? E aí tem uma série de reações. Então a gente precisa estar bem atento a essas medidas de precaução padrão dentro da unidade, dentro do centro cirúrgico. As medidas de precaução adicionais são aquelas que eu preciso utilizar a mais, além das que eu além das que eu utilizo já no dia a dia, tá? Para me proteger, porque eu sei de algum diagnóstico específico. Por exemplo, um paciente que vai da entrada no centro cirúrgico, que vai ser entubado, ou seja, vamos entrar em contato com via aérea inferior do paciente, e ele tem Covid. Então eu vou precisar me proteger com a máscara N95, porque na hora que eu entro em contato com via aérea inferior de um paciente confirmado ou com suspeita de Covid, então eu corro o risco de me contaminar com aerosóis, assim como um paciente que tem tuberculose, por exemplo, que vai fazer um procedimento cirúrgico. O paciente com tuberculose, ele também transmite doença através do aerosol. Então eu preciso utilizar algo que proteja as minhas vias aéreas. E aí, neste caso, eu não utilizo a cirúrgica, porque a cirúrgica é para gotículas. Então, são macropartículas que, quando elas são lançadas no ambiente e o paciente está numa distância inferior de 1 metro do profissional, ele pode contaminá-lo, se ele não estiver utilizando essa máscara. E se ele também não tiver o cuidado de trocar a cada 2 horas. Tá? Então, neste caso, do paciente com tuberculose ou com Covid, que vai ser entubado, no caso do Covid, eu preciso utilizar a N95, porque o aerosol são micropartículas. E essas micropartículas, elas demoram mais a caírem no chão. E por conta disso, aumenta o risco de, quando o paciente jogar isso no ambiente, essas partículas no ambiente, do profissional se contaminar se não estiver utilizando a máscara adequada. Então, neste caso, o profissional vai utilizar a máscara N95. Deixa eu tirar essa daqui para mostrar a vocês como é que a gente faz com a N95. Eu estou com a minha N95 aqui, e aqui eu trouxe esta só para mostrar para vocês. Na realidade, na minha unidade hoje, a gente despreza a N95 diariamente, sempre ao término do plantão, tá? Mas em algumas unidades existe um tempo padronizado para a utilização desta máscara. Geralmente 7 dias, 14 dias. Hoje o fabricante não recomenda mais prazo de validade. O que ele diz é, se você está guardando a máscara de forma adequada, se você não tem sudorese intensa, ou se você não contaminou essa máscara, você pode sim utilizar pelo tempo que você achar e julgar que ainda confere barreira, tá? E aí o que acontece? Como eu não tenho sudorese intensa, eu posso sim guardar a minha máscara. Porém, eu fiz aqui só uma simulação para que vocês entendam, porque eu não tenho esse saquinho aqui na unidade, porque como eu falei, a gente joga, a gente descarta a cada término de plantão. Mas em outra unidade que eu trabalho, onde eu presto a assistência a pacientes de Covid, a gente tem um cabideiro. Então, como é que ocorre lá? A gente tem um saquinho parecido como este, e esse saquinho ele é todo furadinho, para evitar que a máscara ela comece a suar, porque se ela suar,
Se ela ficar úmida, a gente vai perdê-la. Então, esse saquinho ele é todo furado. E quando a gente vai guardar essa máscara, a gente guarda com os elásticos para o lado de fora. Por quê? O lado de fora, esse elástico, ficou em contato com o paciente, com o ambiente. Então, se o paciente jogou no ambiente o vírus, então o meu elástico está contaminado. Então, eu não posso colocar dentro do saco, porque senão eu posso contaminar ainda mais. Até porque essa parte de fora da máscara já está toda contaminada. O que eu não posso permitir é que este elástico ele venha aqui para dentro, porque se ele vier aqui para dentro, vai contaminar a parte de dentro, que esta parte entre em contato com minha via aérea. Então, eu não posso permitir que isso aconteça, tá? Então, na hora que eu vou guardar, eu vou botar a máscara dentro do saquinho e vou deixar o elástico para o lado de fora, certo? Lá na outra unidade, eles penduram no cabideiro, colocam aqui uma etiqueta com o nome do profissional. E todas as vezes que esse profissional ele chega na unidade, ele vai lá e pega no cabideiro a sua máscara. Tá? Então aqui eu só fiz uma simulação. Mas deixa eu mostrar para vocês como é que vocês vão colocar essa máscara em 95. Jamais vocês vão tocar aqui dentro, porque essa parte é a parte que entra em contato com vocês. Então vocês não podem contaminar. Por mais que vocês tenham lavado as mãos, as mãos ainda, elas podem ter contaminação. Então, se vocês tocarem aqui dentro, vocês podem se contaminar. Então, vocês precisam identificar o clipe. Então, o clipe está para cima aqui. E agora eu vou colocar a máscara, tá? E vou ajustá-la ao meu rosto. Depois que eu ajustá-la, eu vou fazer o teste de vedação novamente. Se entra, é porque não tem entrada de ar, então eu posso prestar assistência com segurança. Na hora que eu for tirar, eu não posso tocar aqui na frente, gente. Eu só toco aqui na frente quando essa máscara está zero. Eu peguei agora e vou utilizar pela primeira vez. Depois que eu utilizo, que eu passo a guardar, pelo tempo que foi determinado pela empresa, eu não toco mais aqui na frente, porque aqui já teve contato com o meio ambiente. Eu tenho que tirar essa máscara, segurando pelo elástico, e aí vou colocar dentro do saco essa máscara, porque esse saco eu fiz improviso, tá? Mas aí a gente vai botar dentro desse saco sem tocar, tá certo? Nessa máscara. Então esse saquinho geralmente ele é bem maleável, justamente para facilitar na hora que vocês forem colocar. E aí vocês vão colocar essa máscara dentro do saco, tá? Vou precisar utilizar aqui as mãos porque esse saco não vai ajudar, porque eu só estou fazendo uma simulação, tá? E esse elástico, na hora que eu coloco, ele tem que ficar os dois elásticos para o lado de fora, certo? Aí aqui eu vou fechar, vou colocar o meu nome e vou guardá-la. Na hora que eu for tirar, eu tiro mais uma vez segurando pelos elásticos e coloco no rosto, tá? Perdão pelo saquinho, mas é porque eu queria mostrar para vocês como é que a gente guarda. E aí, como eu não tenho aqui, eu precisei improvisar, tá certo? Mas vocês podem fazer também em casa. Pode pegar uma folha de A4, vocês podem furar essa folha e vocês podem fazer tipo envelope, porém tem que ficar um pouco maior para que vocês consigam colocar essa máscara de uma forma mais adequada aqui dentro, sem estar tocando nessa máscara, tá certo, gente? Então aqui também é considerado como uma medida de precaução, porém ela é considerada como uma medida de precaução adicional, porque a gente só vai utilizar quando for entrar em contato com pacientes que lançam no ambiente aerosóis, ok? Bem, pessoal, agora nós estamos dentro de uma sala de cirurgia. E agora há pouco eu falei para vocês que dentro desta sala, que a gente considera um setor crítico, a gente vai se deparar com todos os riscos que a gente tem no mapa de risco. O primeiro deles que a gente vai abordar agora é o risco físico. E o que seria um exemplo de risco físico aqui dentro deste espaço físico? Por exemplo, seria as radiações. Tem alguns procedimentos cirúrgicos, como cirurgias de ortopedia, por exemplo, que a gente precisa do pessoal do raio-x. Então, no momento que eles vêm fazer este procedimento, a gente tem esse risco inerente ao processo, tá? Também vamos nos deparar com o risco químico, por exemplo, a gente tem um carro de anestesia e a gente aqui vai trabalhar com o médico anestesiologista, que vai manipular algumas substâncias.
E no momento que ele está manipulando, a gente também vai correr esse risco químico, ok? Assim como alguns gases que a gente utiliza dentro desta sala, tá? Que pode também refletir em risco químico. Além desses dois riscos, que é o físico e o químico, que a gente acabou de falar, a gente também vai encontrar dentro desta sala o risco biológico. Por exemplo, a gente tem aqui várias substâncias sendo desprezadas no lixo infectante. Então, se a gente não tiver cuidado, a gente pode se contaminar. Assim como a gente vai ter várias compressas com matéria orgânica, não é? A gente também vai ter a caixa de pérfuro cortante, e aí a gente precisa respeitar as normas, né, que são padronizadas para a substituição dessas caixas. Verifiquem que existe uma linha tracejada. Essa linha tracejada a gente não pode ultrapassar. Se a gente não respeita esse limite, se a gente permite que essa caixa permaneça ultrapassando essa linha tracejada, a gente pode se contaminar na hora que a gente for desprezar um pérfuro cortante aqui, tá? Então, eu já vi vários casos de pessoas que sofreram acidentes porque não respeitaram esse limite, continuaram a desprezar os materiais pérfuro cortante e, de repente, se contaminaram. Como também eu não posso permitir que uma caixa como esta esteja aberta. Existem algumas unidades que, para que eles possam desprezar de uma forma melhor, eles acreditam que é mais seguro para eles, erroneamente, né? Eles estão realmente muito enganados. Eles preferem abrir a tampa desta caixa, tá? E ainda tem gente que joga ainda de fora, de longe, esse pérfuro cortante, tentando acertar a caixa. Isso é um risco, porque o pérfuro cortante ele vem e ele volta, e na hora que ele volta ele pode contaminar. Então a gente precisa seguir as recomendações dessa caixa. Primeiro, que ela não pode estar no chão. Ela tem que estar pendurada, tá? No suporte. E nem pode estar em cima de bancada, porque é um risco. Ela precisa estar no suporte. A gente precisa estar com essa caixa fechada, só com a abertura para desprezar o pérfuro cortante. E precisamos respeitar essa linha tracejada, para evitar a contaminação. Chegou na linha, a gente vai chamar o técnico de enfermagem, o circulante da sala e vamos pedir para substituir essa caixa. Existem algumas pessoas que perguntam se isso aí é uma obrigação do pessoal da higienização. Não é. Isso aí é uma obrigação do técnico de enfermagem. Então são eles que vão lacrar essa caixa. Agora, na hora de transportar, quem pode transportar é o pessoal da higienização. Assim como o técnico também pode transportar, tá? O lixo biológico que eu falei agora há pouco para vocês vão perceber que o saco desse lixo, ele é branco e ele tem um símbolo de substância infectante. Isso já é para que a gente fique em alerta para evitar a contaminação, tá? Então isso aí seria risco biológico, que a gente vai encontrar dentro desta sala. Outro risco que a gente também encontra, por exemplo, é o risco ergonômico. Por exemplo, subir e descer escada. Isso pode, de fato, levar a um prejuízo. Assim como na hora que a gente for sentar para evoluir, né? Existe anestesiologista que sentam para evoluir, fazer as taxas cirúrgicas. Então, se essa cadeira também não é adequada, ele pode também ter um risco de postura. E aí a gente considera como um risco ergonômico. E também o de acidentes. Então, em qualquer unidade dentro do complexo, a gente pode sofrer um acidente. Então, vocês percebem que dentro desta sala, a gente vai encontrar todos aqueles riscos que a gente falou agora há pouco. Agora eu vou explicar para vocês como é que vocês fazem para ter acesso ao centro cirúrgico. O primeiro passo é vocês solicitarem a roupa privativa do mesmo. Alguns chamam de pijama e outros chamam de jaleco. Esta roupa, ela é composta por camisa e por calça. Quando a gente for entrar no centro cirúrgico, a gente vai ter que ultrapassar uma barreira. E para que a gente possa ultrapassar essa barreira, vamos precisar utilizar alguns equipamentos além da roupa privativa. Ou seja,
As mulheres vão colocar as toucas, os homens os gorros. Outro equipamento importante é que a gente não esqueça de pegar a máscara, porque quando a gente for entrar na sala, se ela já tiver com todo o material exposto, estéril, para evitar a contaminação, a gente vai precisar utilizar a máscara durante todo o tempo que a gente estiver na sala de cirurgia. E quando a gente for ultrapassar aqui, além da roupa privativa, da touca e da máscara, que a gente vai utilizar a máscara apenas na sala, vamos precisar também calçar os propés, com a finalidade de evitar, de levar a contaminação do calçado para o centro cirúrgico. Então a gente vai colocar os propés e a partir daí eu consigo ultrapassar a barreira do centro cirúrgico e ter acesso à unidade. Dentro do centro cirúrgico nós vamos ter várias salas, tá? Teremos salas de cirurgia, sala administrativa, teremos o arsenal, a farmácia que dá suporte ao bloco cirúrgico e dependendo da especialidade, né, da unidade, do complexo hospitalar, nós teremos outras particularidades inseridas dentro do centro cirúrgico, tá? Vocês vão ver que todas as unidades elas vão ter que ter um lavabo e aí esse lavabo é de suma importância que ele siga as regras da RDC 50, tá? Eu acredito que todos vocês já tiveram aula de centro cirúrgico e aí no centro cirúrgico o professor geralmente ele mostra como deve ser essa organização dentro desse complexo e aí vocês vão entender que para que a gente tenha segurança na hora que a gente for realizar a degermação das mãos, eu preciso que este lavabo ele tenha uma certa altura, de forma com que eu não contamine as minhas mãos na hora que eu estiver fazendo a degermação. E essa pia, essa cuba, ela precisa ser profunda, porque se ela for muito rasa, na hora que eu abrir a torneira, que é sensor, já para evitar que eu toque e contamine, essa água ela vai bater na cuba e ela volta e me contamina. Então, eu preciso que a cuba do lavabo ela seja profunda, já para evitar a contaminação. Assim como vocês vão perceber que o sabão que a gente utiliza, que em algumas unidades eles adotam a clorexidina, também o acesso vai ser através do sensor, tá? Já para evitar que a gente manipule e contamine. As torneiras, elas podem ser tanto de sensor, como também elas podem ser de manivela ou pedal. O importante é que a gente não utilize as mãos para abrir essas torneiras. Agora eu vou explicar para vocês como vocês devem fazer a degermação adequada das mãos, para evitar a contaminação do paciente. O primeiro passo é vocês pegarem a escova, e essa escova, ela pode vir impregnada ou não com a substância que vai fazer a antisepsia do membro. Neste caso aqui, a minha escova ela é seca, porque eu tenho o suporte de clorexidina e a gente sempre utiliza ele para impregnar, né, na escova a substância. Então, eu vou ensinar para vocês agora como vocês devem fazer a degermação. O primeiro passo é vocês acessarem a torneira e vocês vão perceber que essas torneiras elas não vão poder nos dar acesso para a sua abertura com a utilização das mãos. Elas precisam ser ou através do sensor, o acionamento, ou através de pedal, ou através do cotovelo. No nosso caso, a gente tem aqui esta torneira que tem um sensor. Então a gente vai acessar a abertura e em seguida eu vou molhar os meus braços. A partir do momento que eu começo a molhar os meus braços, eu não vou mais poder descê-los, porque se eu descê-los, eu vou acabar contaminando. Porque quando a gente começa a fazer a degermação, né, quando a gente começa a molhar esse braço, a água ela vem bater aqui em cima. E na hora que eu desço, essa água ela vai escorrer e ela vai acabar contaminando essa área.
É por causa disso que depois que eu faço a degermação, eu preciso entrar na sala de cirurgia com os braços elevados. Então eu vou molhar os meus braços e logo em seguida eu vou acessar a clorexidina, umedecendo bem a parte da espuma para que eu possa fazer a degermação adequadamente. E é importante que na hora que a gente for ensaboar, que a gente faça em sentido unidirecional, para evitar de ficar indo e voltando e contaminando. Então, a ideia realmente é unidirecional, certo? Então, a gente vai deixar úmido todo o membro e a gente vai só até o cotovelo. E do outro lado eu vou fazer da mesma forma. Até o cotovelo. Posso colocar mais sabão, a quantidade que eu julgar necessária para fazer a degermação adequadamente. E é importante que a gente respeite um tempo de 2 a 5 minutos nesse processo de degermação. Então a gente vai começar pelas unhas, escovando bem com o lado das cerdas. Em seguida, a gente vai entre os dedos, friccionando bem, palma, dorso, e aí a gente vai subindo até o cotovelo e friccionando bem, tá, gente? Quando a gente chegar na parte do cotovelo, a gente vai higienizar com movimentos circulares o cotovelo. Depois que eu garantir o lado esquerdo, eu vou fazer o mesmo processo com o lado direito. Então eu vou escovar bem as minhas unhas. Em seguida, eu vou escovar entre os dedos. Palma. E vou até os cotovelos. Nesse caso, vou até o cotovelo direito. E vou fazer movimentos circulares. Respeitando de 2 a 5 minutos. Depois que eu fizer todo esse processo de degermação, eu agora vou desprezar a minha escova e vou fazer um enxágue. Agora eu já estou pronta, com degermação adequada das mãos, para seguir para a sala de cirurgia. Vai ser lá na sala de cirurgia que eu vou pegar a compressa estéril para poder enxugar o meu braço e minhas mãos. Aqui na sala de cirurgia, quando a gente passa pelo processo de degermação das mãos, a gente vai entrar. E aqui eu já entro com a máscara. Estou fazendo só uma simulação para que vocês entendam como é que ocorre aqui dentro, para a gente evitar contaminação. São medidas de biossegurança. Então a gente vai entrar com a máscara, essa máscara cirúrgica, porque meu material já está aberto. Aqui eu só tenho enxoval, mas no momento da cirurgia vamos nos deparar com instrumentais também aqui abertos, expostos. Então, quando a gente faz a degermação das mãos, a gente vai entrar com as mãos elevadas, conforme eu expliquei. E ao chegarmos aqui, eu não posso, como instrumentadora, por exemplo, encostar no meu campo, porque senão eu acabo contaminando a minha mesa. Então, o primeiro passo é a gente vestir o capote. Além da roupa privativa, que a gente utiliza para entrar no centro cirúrgico, quando a gente vai ficar próximo do procedimento, a gente vai precisar utilizar uma roupa estéril, porque esta não está estéril. Essa roupa está higienizada. Estéril é o capote cirúrgico. Então, antes de a gente encostar nessa mesa, antes de a gente montar essa mesa, prepará-la, a gente vai precisar colocar o enxoval cirúrgico, o
capote. E aí esse capote, ele chega da lavanderia e do CME, ele é preparado geralmente na lavanderia e o pessoal da lavanderia manda para o CME, para a Central de Material de Esterilização, para que eles possam realizar o processo de esterilização na autoclave. E aí eles dobram de uma forma que evita a contaminação quando a gente vai manipular. Eles também não podem dobrar de todo jeito. Se eles dobrarem de todo jeito, vai contaminar na hora que a gente for vestir. Então também existe uma técnica para dobrar esse enxoval. Então se eu pegar esse enxoval de todo jeito, eu vou acabar contaminando. Então também existe uma técnica para pegar esse enxoval. Então geralmente a gente pega pelas fitas. Algumas pessoas acabam pegando de uma forma diferente. Essa é a minha técnica que eu estou explicando para vocês. Então a gente vai pegar pela fita e vamos vestir esse capote. Porém, na hora que a gente for vestir, a gente não pode ficar próximo de mesa, né? Mesa de cirurgia, e nem da mesa do procedimento, né? Que a gente vai organizar os instrumentais, porque pode acontecer que quando a gente for colocar, acabar batendo na mesa, e aí vai contaminar, tá certo? Então na hora que a gente for vestir, então a gente precisa ficar um pouquinho distante dessa área. Como eu não tenho um campo para que eu seja filmada, então realmente eu precisei fazer aqui. Mas é importante que vocês se afastem um pouco para quando vocês forem vestir, não acabar contaminando esse enxoval. Então vocês vão colocar esse enxoval e geralmente com a ajuda da circulante vocês vão ser amarrados, tá? Então a gente vai pedir ajuda, a circulante vem, ela amarra a gente e a partir daí, depois que eu estiver amarrada, como eu estou sozinha, eu não tenho ajuda, né? Então eu vou amarrar aqui, mas evitem fazer desta forma porque vocês podem acabar se contaminando. Então, geralmente, o que mais a gente indica é que vocês façam com a ajuda de alguém. Tá? Existem alguns instrumentadores que são mais experientes e alguns criam algumas técnicas para que eles possam se amarrar. Mas, em nenhuma dessas técnicas, eu consegui perceber que eles não quebraram a barreira. Então, eu não recomendo. Eu sempre recomendo que quando vocês forem fazer a amarração do capote, que vocês sempre peçam ajuda da circulante. Depois de estar com o capote estéril, vocês já podem se aproximar da mesa que vocês vão preparar os instrumentais, porque agora vocês estão estéreis. Porém, eu ainda não posso tocar, porque eu estou sem calçar as minhas luvas de estéreis. Apesar de ter lavado as mãos, apesar de ter feito a degermação delas, eu preciso agora garantir que a minha mão também vai estar estéril. Então, eu agora vou calçar a minha luva. A luva estéril, ela vem em pacote, ela vem lacrada e ela vem informando o lado direito e o lado esquerdo. E ela também vem com as abas, para que a gente pegue e abra essa luva, tenha acesso à luva, utilizando essa aba. Porque se eu tocar aqui dentro, eu já posso contaminar. Então, para evitar a contaminação, a gente vai pegar, vai ter acesso à luva, utilizando as abas. Depois que eu abrir, eu agora vou calçá-las. Percebam que a luva estéril, ela vem dobrada com o punho para o lado externo. Por quê? Porque essa parte do punho nossa, geralmente ela é contaminada. Se bem que eu estou com o meu capote estéril, isso aqui meu está estéril, certo? Mas é uma área que possivelmente vai contaminar se entrar em contato com a luva. Então, a gente vai pegar pelo punho e vamos tentar calçar essa luva sem tocar nessa parte de dentro. Em alguns momentos que vocês forem calçar, pode acontecer de vocês não conseguirem vestir essa luva de forma adequada. Mas aí vocês não vão poder corrigir o erro segurando e ajustando naquele momento. Por quê? Porque se vocês tocarem aqui para ajustar, vocês vão acabar contaminando a luva que está estéril. E quando vocês forem vestir essa luva, é importante que vocês não esqueçam
de prender o punho, tá? Eu acabei rasgando aqui a luva, certo? Se rasgar, vocês vão precisar trocar, mas como eu estou fazendo uma simulação, eu vou dar continuidade. Mas vamos lá. Essa luva, vocês vão ter que prender o punho. E agora, como essa minha luva está estéril, eu vou poder pegar esta luva, tá certo? Com mais segurança, evitando de tocar aqui, ok? Então agora eu vou vestir, eu vou calçar, né? Calçar as luvas e sempre me preocupando em prender o punho, para que eu possa garantir a minha segurança e também a do paciente, né? Para não contaminar o paciente. E depois que eu consigo calçar as duas luvas, aí eu consigo fazer o ajuste daquela que eu não consegui deixar ajustada no primeiro momento que eu calcei. Agora nós estamos no arsenal. O arsenal é uma sala que fica dentro do centro cirúrgico com a finalidade de armazenar todo o material instrumental que vem estéril lá do CME, da Central de Material e Esterilização, assim como o enxoval, que vai ser utilizado na sala de cirurgia. O que é importante aqui nesta sala? Primeiro ponto, é quando a gente for entrar, que a gente utilize o equipamento de proteção individual, ao que se refere à máscara cirúrgica. Por quê? O fato de falarmos, podemos lançar no ambiente gotículas. E se a gente tiver com alguma doença infecto-contagiosa transmissível através de gotículas, essas gotículas vão ficar na superfície das embalagens e a gente vai acabar contaminando os profissionais ou até mesmo os pacientes na hora que forem manipular essas embalagens. Então a gente vai precisar utilizar a máscara cirúrgica. Outro fato que também vamos precisar levar em consideração é a climatização desta sala. Para isso, existe uma ferramenta que a gente utiliza, que é o termohigrômetro, que serve para medir temperatura e umidade. A cada 6 horas, algumas unidades padronizam que um profissional ele vai ter que entrar na sala e verificar no termohigrômetro o que está medindo e ele vai anotar. Se de repente sofrer variações para mais, por exemplo, a gente tem padronizado, de acordo com os estudos, eles mostram que uma temperatura ideal aqui dentro, na sala do arsenal, seria entre 18 e 22 graus. Porque desta forma, se a gente seguir essa padronização, a gente pode garantir que esses materiais vão permanecer estéreis. Então existem vários estudos que falam sobre isso. Tem uns que trazem 18 a 22, tem outros que falam até 24, mas a maioria deles entre 18 e 22. E aí o que acontece? Se a gente segue essa padronização, se de repente a gente perceber que essa temperatura ela se elevou, por exemplo, ela foi para 24, 25, 26 graus, então eu não tenho mais como garantir que esses materiais que estão aqui, eles estão estéreis. Então eu, como responsável técnica da unidade, tenho por obrigação de enviar todos esses materiais para reprocessamento na Central de Material e Esterilização. Então a climatização é de suma importância, esse controle rigoroso. Outro ponto que também precisamos observar é o armazenamento desses instrumentais, é medida de biossegurança também. Porque se eu não armazeno adequadamente, eu não posso garantir a integridade do mesmo. Então, na hora que eu for organizar, eu preciso levar em consideração o tamanho dessa caixa, o peso dessa caixa, os materiais que estão ali presentes. De repente, pode ser instrumentais pontiagudos que podem rasgar as embalagens. E aí, se rasgar, não vai mais conferir esterilização, né? E também não posso sair colocando um por cima do outro, de forma com que acabe gerando ainda mais peso para a última caixa, porque senão não vai garantir a integridade da embalagem. E isso pode quebrar o processo e levar a uma infecção na hora que for utilizado no paciente.
Então, quando a gente for organizar, podemos organizar uma por cima da outra? Podemos. De forma com que a gente não coloque muitas. De forma com que a gente garanta que vai haver circulação de ar. Para evitar que essa embalagem também fique suada. E quando você for abrir, ela esteja molhada. Porque também se tiver molhada, a gente tem que mandar para reprocessamento. Não temos como utilizar um material que quando a gente abrir, ele esteja úmido. Isso não garante esterilização. Então a gente vai precisar enviar. Também não posso enviar um material que de repente quando eu fui pegar, a embalagem estava rasgada. Então a gente que vai liberar esse material para uma sala de cirurgia, a gente tem que ter muita consciência. Se perceber que abriu estava úmido, que estava rasgado ou qualquer outra alteração, a gente precisa trocar esse material e mandar aquele para reprocessamento. Isso é medida de biossegurança. Quando eu falo da embalagem, e aí é muito importante a gente também levar em consideração esse tipo de embalagem, é porque quando eu tenho um material muito pesado, um SMS ele aguenta o peso da caixa, porque ele é forte. E aí a gente tem o SMS leve e o SMS pesado. Então, para as caixas de ortopedia, por exemplo, a gente utiliza o SMS pesado. Mas existem outros instrumentais que a gente acaba utilizando a manta de SMS dupla leve. Tá? E aí a gente tem como garantir a integridade da embalagem. Mas se eu pegar um material pontiagudo, por exemplo, e se eu quiser utilizar numa embalagem de grau cirúrgico, se eu não me preocupar de proteger a ponta desse material, de uma tesoura, por exemplo, na hora que eu for manipular, ela pode rasgar a minha embalagem. Então, a gente vai perder o material. Então, também precisamos levar em consideração o tipo de material e o peso dele, para evitar de colocar este instrumental dentro de uma embalagem inadequada, porque senão a gente vai perder. E aí, quando a gente tem mais materiais no estoque, e a gente pode trocar se acontecer algum acidente, ótimo. Mas quando a gente não tem, e de repente é só aquele material que tem disponível para a cirurgia no momento. Aí você não percebeu, não adotou as medidas de segurança e de repente a embalagem rasgou. Então a cirurgia ela vai precisar ser cancelada, porque a gente não vai poder utilizar o material que não está estéril. Agora que vocês já conheceram o centro cirúrgico e as medidas de biossegurança, eu vou apresentar para vocês no próximo vídeo quais as medidas devem ser adotadas para trazer segurança para o cliente no centro cirúrgico. Em 2013, no dia 25 de julho, foi lançada uma RDC, de número 36. Esta RDC ela veio para instituir medidas de segurança nas unidades de saúde, trazendo como metas principais a identificação do paciente, a comunicação eficiente entre os profissionais da área de saúde, a administração dos medicamentos e prescrição correta, a cirurgia segura, higienização das mãos e a redução de queda e de lesão por pressão nestas unidades. A ocorrência diária de incidentes em cirurgias exige medidas que reduzam a frequência de circunstâncias que possam causar dano ou até morte aos pacientes. Mesmo uma larga experiência profissional não impede que falhas ocorram, ainda que sejam em situações consideradas de rotina. Inúmeros eventos adversos podem ser evitados com o emprego de processos e de ferramentas adequadas. Na aviação, antes do início de qualquer etapa do voo, é obrigatório o uso de uma lista de verificação de todas as ações previstas, desde a decolagem até a aterrissagem. O combustível, condições meteorológicas, funcionamento de cada instrumento, tudo é verificado. Quando a checagem de um item revela uma inadequação, aquela etapa é interrompida até que o problema seja encontrado e resolvido ou que a lista de verificação indique uma alternativa para aquele item. Essa é uma lição proporcionada pela indústria aeronáutica à saúde para o desenvolvimento de estratégias de segurança cirúrgica. A preocupação com a alta incidência de eventos adversos
levou a Organização Mundial da Saúde a recomendar o uso de uma lista de verificação de segurança cirúrgica. A lista de verificação de segurança cirúrgica foi idealizada em conjunto por representantes de diversos países como uma ferramenta básica a ser adaptada a cada realidade e recriada para diferentes tipos de procedimento cirúrgico. O objetivo é a redução da ocorrência de incidentes durante as cirurgias. A lista de verificação contém 3 etapas que são decisivas para a segurança do paciente. Na primeira etapa, são verificados local e lado da cirurgia, informações sobre o paciente e aspectos da anestesia. A segunda etapa se destina à discussão de questões críticas da cirurgia. E a terceira etapa é dedicada à conferência de que tudo saiu como planejado ou se houve intercorrências. A responsabilidade pela verificação é de todos os membros da equipe. Mas é importante que uma única pessoa se encarregue da lista de verificação em cada cirurgia, independente de sua função na equipe cirúrgica. Todos os itens da lista devem ser verificados. Havendo uma não conformidade, ela deverá ser resolvida antes de se iniciar uma nova etapa da cirurgia. Ok, bom dia. Bom dia. Bom dia. Eu sou Guarisca, sou Helena e hoje estou encarregada da lista de verificação. Que bom. Nós vamos repassar o primeiro caso do dia de hoje, tá? Esse é o Oswaldo Nunes, ele tem 69 anos e ele está com uma recidiva de uma hérnia inguinal direita. Ele há 30 anos atrás foi operado dessa hérnia, há 3 anos atrás ele ressecou um pequeno tumor benigno de próstata, ele é diabético, tem uma estenose também pequena de carótida, está usando aspirina e nós vamos fazer agora essa correção com a colocação de uma tela. Bom dia. Qual o nome do senhor? Seu Oswaldo não vai mais conseguir responder. Eu verifiquei o nome na visita pré-anestésica, Oswaldo Nunes, procedimento a uma hernioplastia inguinal, lado da cirurgia ao direito. E o paciente assinou o consentimento para a cirurgia? Assinou, tá no prontuário. E o local da cirurgia está marcado? Sim, aqui. Ok. Bom, doutora Márcia, então a gente pode repassar os cuidados de anestesia do seu Oswaldo? Bom, o paciente estava fazendo uso de aspirina, que foi suspenso há 10 dias. Eu conferi com a filha na visita pré-anestésica. Ele é diabético, toma insulina. Verifiquei, a glicemia está normal. A família também relatou que o paciente fazia uso de ginkgo biloba, mas que também foi suspenso há 10 dias. E o paciente tem alguma alergia? A cefalosporina. E foi feito algum medicamento pré-anestésico? É flunitrazepam sublingual. Ok. Bom, e o respirador e o oxímetro estão funcionando bem? Eu verifiquei tudo, tá tudo ok. O oxímetro está posicionado, a saturação de 99%. E a intubação é fácil? Tem algum risco? Consegui uma boa visualização. Em todo caso, se houver necessidade, o material de intubação está aqui. O jejum do paciente foi de 8 horas. Doutor, foi feita alguma reserva de sangue? Não, está previsto uma perda de menos de 500 mililitros de sangue, por isso que eu não fiz a reserva. Ok. Ok, antes de começar a educação, eu sou Alfredo, cirurgião. Pedro Souza, auxiliar. Márcia Santiago, anestesiologista. Débora Xavier, instrumentadora. Helena Santos, circulante. João Batista, circulante. Ok, seu Oswaldo Nunes tem 69 anos, é uma hérnia inguinal direita recidivada. Eu não tenho relato da cirurgia anterior, a gente tem que ficar muito atento e está previsto em torno de 60 minutos para a cirurgia. Isso mesmo. Doutor, qual é a sua avaliação quanto à perda sanguínea? Eu não estou imaginando nenhum sangramento extra, não. Ok. Doutora Márcia, alguma preocupação especial com esse paciente? Ele é asa 2. A aspirina que tomava foi suspensa. Fiz uma RAC, não houve sangramento. Vamos controlar a glicemia durante a cirurgia. Material e marcadores de esterilização corretos? Material e marcadores corretos. A placa do bisturi foi colocada. Mas a tela não chegou. Já foi solicitada. Bom, doutor, podemos começar? De jeito nenhum, por favor. Vai pegar a tela, tá? Pois não. A tela estava na farmácia do centro cirúrgico. Você confere, por favor, se é 15 por 15, João? Sim, 15 por 15. Ok, guarda, por favor, que a gente vai usar mais tarde, tá? Doutora Márcia, vai ser utilizado algum antibiótico?
Foi feita ciprofloxacina venosa há 1 hora. O paciente é alérgico à cefalosporina. Os exames de imagem do paciente não deveriam estar aqui na sala, doutor? Nesse caso não é necessário, ok? Ok. Bom, as 2 primeiras etapas de verificação estão completas. Ok, então pessoal, vamos começar. Doutora. Doutor, antes da saída do paciente, vamos checar como ocorreu a cirurgia? A cirurgia foi uma hérnia inguinal direita com colocação de tela, sem nenhum sangramento, sem nenhuma intercorrência. Débora, todo o material utilizado foi devolvido? Falta alguma compressa? Não utilizamos compressas. As gases foram devolvidas e tá faltando uma agulha. Ficou aqui, no seu porta-agulha, no canto da mesa. Obrigada. Doutor, foi feita alguma biópsia, algum material para cultura? Não, nesse caso não houve biópsia nem material para cultura. Ok, algum problema com equipamentos? Não, depois que a engenharia clínica fez a manutenção, o bisturi elétrico funcionou muito bem. Doutora Márcia? Tudo correu bem. Ok, vamos preparar o pós-operatório. Doutor Guariti, uma cirurgia simples, sem a lista de verificação, podia ter sido complicada. A lista de verificação não é um procedimento burocrático. Agora vocês vão fazer um trabalho. Neste trabalho, eu vou precisar que vocês desenhem um centro cirúrgico e neste desenho vocês vão colocar o risco inerente a cada sala, ou seja, vocês farão um mapa de risco. Ao concluírem, vocês vão fotografar e vocês vão publicar, né? Vocês vão postar no WhatsApp. Eu vou escolher 5 trabalhos e a gente vai discutir no chat. Vou dar um prazo para vocês de 2 horas. E este trabalho vai valer de 0 a 10.